Palavra aos profissionais da imprensa que desejarem dirigir perguntas ao ministro. Os profissionais serão chamados na ordem de inscrição. Nós temos 7 inscritos. Como é um evento híbrido, eu vou começar com o jornalista presente aqui ao auditório. Gisele, só um minutinho, eu estava aqui mandando uma mensagem. Não, vejam, esse vídeo então foi uma tentativa que eu mesmo fiz de explicar o passo a passo, porque nós constatamos que há um grande desconhecimento sobre o funcionamento e assumimos um pouco a responsabilidade de não termos divulgado isso com a simplicidade e clareza que eu procurei fazer aqui. Nós realizamos eleições em meio a uma pandemia e tínhamos outras preocupações. O que eu pretendi fazer aqui foi traduzir em linguagem inteligível aos cidadãos comuns as coisas relativamente complexas que a linguagem da tecnologia da informação nos transmitia e que nem sempre as pessoas conseguem entender com clareza. De modo que o vídeo é um esforço para demonstrar o passo a passo para que ninguém tenha dúvida de que tudo é transparente, tudo pode ser fiscalizado e tudo pode ser auditado. Desculpe, Gisele, por favor. Imagina, ministro. Então, a gente vai começar com um profissional que está aqui no auditório, na sequência eu chamo um que está online e assim sucessivamente. O microfone está no final do auditório, aqui na entrada. Então, vamos começar com... Eu peço que a pessoa se apresente e fale o veículo, né? O Matheus Brotero, por favor. Podemos. E depois eu vou chamar a Sara Teófilo, que está no online. Tudo bem, ministro? Boa tarde, Matias. Boa tarde, Matias Brotero, da CNN Brasil. A minha pergunta, ministro, é justamente como o senhor avalia as críticas que o presidente Jair Bolsonaro vem fazendo em relação ao voto com a urna eletrônica. Ele hoje, inclusive, disse que o voto impresso deve voltar se essa for a vontade da maioria. Ele vem ressaltando isso, há um movimento dentro do próprio Congresso Nacional pedindo que o voto impresso seja retomado e isso com base em críticas a possíveis fraudes no sistema de voto eletrônico. Então, como o senhor avalia essas críticas do presidente Jair Bolsonaro? Olha, não é meu papel polemizar com o presidente, que tem o direito de pensar e se expressar como a ele pareça bem. Nós apenas cuidamos de demonstrar o que é e como funciona. A verdade é que o Tribunal Superior Eleitoral, Matias, cumpre a Constituição, a lei e as decisões do Supremo Tribunal Federal. Nesse momento, no Brasil, inexiste voto impresso. Portanto, o meu papel e o papel do TSE é demonstrar como o sistema funciona, a segurança do sistema, a transparência do sistema e a auditabilidade. Esse é o nosso papel. O resto é política que tem uma lógica e uma retórica próprias. Obrigado. Agora, por favor, a Sara Teófilo, que está no online, está no Zoom. Boa tarde, ministro. Vocês estão me ouvindo? Sara. Boa tarde, Sara Teófilo, do Correio Brasiliense. Ainda nisso que o Matias falou, presidente, queria ver com o senhor, como ele pontuou, isso está sendo discutido no Congresso, né? O Congresso está considerando isso, tem uma comissão, foi aberta, que vai discutir essa questão do voto impresso para fins de auditoria. Eu queria ouvir do senhor, qual que seria a viabilidade de algo assim? Como que o senhor vislumbra o cenário eleitoral no Brasil, caso o Congresso aprove a impressão de votos? Olha, em primeiro lugar, está sendo discutido no lugar certo. O lugar de se travarem os grandes debates nacionais é o Congresso Nacional. E eu digo mais, se for aprovada uma emenda à Constituição na Câmara, no Senado, for promulgada e eventualmente não vindo a ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, as instituições devem cumprir as decisões do Congresso, sobretudo de uma emenda constitucional. Mas, nesse momento, nós ainda estamos numa fase de discussão da sua conveniência. E, portanto, conhecendo o sistema de dentro, Sara, eu gostaria de dizer quais são as inconveniências, quais são os problemas de nós introduzirmos o voto impresso.
Em primeiro lugar, o custo. Quer dizer, lá atrás, antes do aumento do dólar e antes da pandemia, nós já falávamos de cerca de 2 bilhões de reais para a introdução do voto impresso. Portanto, acho que o Congresso é o lugar próprio mesmo para discutir e avaliar se esse é um bom momento de o país fazer esse tipo de investimento. Em segundo lugar, quando o Supremo declarou a inconstitucionalidade, ele revelou a existência de um perigo nesse voto impresso, que era a quebra do sigilo do voto. É preciso lembrar que esse é um país em que até o painel secreto do Senado foi violado numa votação. Em terceiro lugar, é preciso ter em linha de conta que isto é um retrocesso no sentido de que piora o sistema. Em 2002, foi feita uma tentativa de voto impresso em cerca de 6% das urnas, não funcionou bem, houve filas, houve atrasos, houve um aumento do número de votos brancos e nulos, houve o emperramento das impressoras, simplesmente não foi uma boa experiência. Há um largo relatório do Tribunal Superior Eleitoral documentando a má experiência que foi a implantação do voto impresso. Em quarto lugar, e eu tenho procurado enfatizar isso, há um risco de judicialização das eleições. O Brasil tem cerca de 5.600 municípios, Sara. Nas últimas eleições que eu presidi, havia cerca de 450 mil candidatos. Você imagine se um percentual pequeno desse vasto universo resolver impugnar o resultado, pedir recontagem, contratar os melhores advogados eleitoralistas do país para achar alguma inconsistência, alguma incongruência e ir ao Poder Judiciário para pedir suspensão das eleições, anulação das eleições, sustação de posse. Esse é o risco que nós vamos introduzir. Nos Estados Unidos, quem acompanhou, houve mais de 50 ações propostas pelo presidente Donald Trump inconformado com a derrota. Foi até a Suprema Corte. Felizmente, nenhum juiz decidiu favoravelmente a ele, deu uma liminar ou qualquer antecipação de tutela. Mas você imagine, no vasto Brasil e com um relativo voluntarismo judicial que existe, quais seriam as consequências da judicialização do resultado das eleições. Ninguém precisa disso. O poder emana do povo e não dos juízes. E, portanto, nós queremos que as urnas falem e não o Poder Judiciário também nisso. Nós já temos judicialização suficiente. Mas, por último, Sara, e não pouco importante, eu acho que seria inútil relativamente ao discurso da fraude, porque esse é um discurso político. Nos Estados Unidos havia voto impresso. Boa parte das pessoas que defendem o voto impresso no Brasil afirmaram que houve fraude nas eleições americanas. Portanto, nós ficaríamos no mesmo lugar. Boa tarde. Agora eu vou chamar, então, a Isadora Peron, que está no online. Oi, está me ouvindo? Perfeitamente, Isadora. Oi, ministro. O senhor falou agora há pouco que essa campanha que está sendo lançada agora não é aí uma resposta, né? Não é para gerar polemização. Mas ontem a gente teve lá no Congresso a instalação dessa comissão que vai discutir o voto impresso. O senhor viu aí uma polemização, uma provocação do pessoal do Congresso em relação à urna eletrônica, sempre tão criticada aí por quem defende esse tipo de voto? Não, absolutamente. Provocação em hipótese nenhuma. Lá é o lugar certo. O Congresso é o lugar para se debaterem as questões nacionais. Se um parlamentar pensa num determinado sentido, tem todo o direito de verbalizar, de pedir a constituição de uma comissão e de debater a matéria. Numa democracia, Isadora, nenhum tema é tabu e tudo pode ser discutido à luz do dia. E, portanto, cada um colocará na mesa os seus argumentos. Lá é o lugar certo. Eu
do ponto de vista técnico, porque a política não é o meu campo de atuação, estou colocando na mesa os argumentos pelos quais acho que nós vamos mexer num time que está ganhando. Esse é um ponto que eu gostaria muito de enfatizar. Tem muitos problemas no Brasil. O real foi a moeda que mais desvalorizou. A pandemia trouxe recordes negativos de mortes do Brasil, um recorde que nós não gostaríamos de ter. 40% do Pantanal queimou. A situação da Amazônia nos cria embaraço em todo o mundo civilizado. O PIB caiu 4%, os investidores estrangeiros foram embora. Uma coisa funcionou no Brasil: a urna eletrônica e o processo eleitoral. Realizamos eleições durante a pandemia com 113 milhões de eleitores, com segurança, divulgamos o resultado no mesmo dia, não há nenhuma comprovação razoável de fraude. É nisso que se quer mexer, no que vem funcionando? Renan Ramalho, ali atrás. Eu esqueci de fazer um agradecimento especial, queria fazer à equipe da Tatiana Cocar, que fez o vídeo. Podia ter dado um Photoshop mais caprichado, mas ficou muito bom, e muito grato pelo belíssimo trabalho seu e da sua equipe. Boa tarde, ministro. Tudo bem? Renan Ramalho, do Antagonista. Ministro, a presidente da CCJ, Bia Kicis, está chamando o senhor para um debate sobre isso. A comissão especial acabou de ser instalada. Imagino que o senhor possa ser convidado. Queria saber, em primeiro lugar, se o senhor está disposto a debater esse tema com ela, do ponto de vista técnico, obviamente. E também eu gostaria de saber se o senhor teme que, assim como o presidente Donald Trump falou que haveria fraudes, o presidente Bolsonaro tem dito que houve fraudes e que poderão ocorrer fraudes também em 2022. Eu quero saber se o senhor teme que haja algum tipo de conflito, como houve no Congresso americano, com ou sem o voto impresso, porque me parece que isso tem sido um discurso recorrente e que vai continuar sendo ou não implementado o voto impresso. Gostaria de saber essas duas questões, portanto. Muito obrigado. Olha, no momento é uma discussão que está em curso no Congresso, Renan, e, portanto, o público certo para participar desse debate são os parlamentares. Eu estarei atento e ouvirei com interesse as manifestações de todos os parlamentares. Portanto, não é hora para alguém de fora do parlamento ir participar de debates públicos. Nesse momento é uma questão puramente política. Quanto à fraude, eu, como presidente do TSE, estou aqui à disposição para receber de qualquer pessoa, seja agente público ou privado, qualquer elemento de prova de que houve fraude. Nós defendemos as urnas eletrônicas, mas a minha paixão não é por urna, a minha paixão é por eleições lisas, limpas, livres. Nunca aconteceu, nunca ninguém trouxe prova. Portanto, a política tem uma lógica própria e tem uma retórica própria. Eu lido com fatos e provas. Se alguém trouxer, imediatamente nós apuraremos. Carla Lucena. Boa tarde, ministro. Aproveitando o gancho da pergunta do Renan, eu gostaria de perguntar ao senhor em relação a esses discursos, de que forma que se dialoga com o cidadão, né? Porque ver o presidente falando que há risco de fraude, como é que essa campanha de fato vai chegar ao cidadão para ele entender que sim, que o sistema atual utilizado no Brasil é transparente, é possível auditar esses votos. Esse vídeo ficou muito explicativo, mas de fato como é que dialoga quando a gente tem um discurso do presidente da República indo no sentido contrário? Olha, como disse, eu não sou censor e, consequentemente, o presidente e qualquer outra pessoa no Brasil pode ter a opinião que quiser. Nós apenas cuidamos de difundir informação correta. A informação correta é a de que a urna é transparente e auditável a cada passo. E, portanto,
nós temos mecanismos pelos quais os partidos políticos, a Procuradoria-Geral da República, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Polícia Federal podem estar aqui dentro vendo cada passo e estamos montando uma comissão externa para ampliar o universo de pessoas que têm acesso a cada um desses passos e possa verificar a sua correção e a sua autenticidade. Eu não tenho poder sobre o imaginário das pessoas, mas a verdade é a matéria-prima do nosso trabalho. Portanto, quem quiser saber o que verdadeiramente acontece, basta prestar atenção nos esclarecimentos que nós estamos prestando. Isso é uma coisa muito importante. As pessoas na vida, é uma frase que tem sido repetida, mas é verdadeira, têm direito à sua própria opinião, mas não aos seus próprios fatos. Esse universo de pós-verdade e de fatos alternativos faz muito mal à democracia. A gente precisa ter consenso sobre o que realmente acontece, e depois cada um ter a sua opinião. Portanto, eu entendo e respeito quem defenda o voto impresso. Agora, para dizer que tem fraude, é preciso botar as armas na mesa e dizer quais são as provas. Senão é retórica puramente política e nem me cabe comentar. Obrigada. Obrigada. Só em complemento ao que o ministro falou, a campanha ela tem cerca de 20 peças audiovisuais. Tem esse vídeo de 15 minutos, que é a peça principal, mas tem peças específicas para as redes. Todo o material vai estar disponibilizado a partir de hoje nas redes sociais, no YouTube do TSE. A gente criou uma playlist chamada 25 anos da urna. Então, todo o material vai estar sendo... Nós vamos disponibilizar nesse espaço. E gravei um videozinho de 2 minutos para ninguém ter que assistir o de 15. Isso. Tem outros vídeos menores. Isso, boa lembrança, ministro. Agora é o Márcio Falcão. É porque, para todo mundo ouvir, Márcio, desculpa. Acho que não, antagonista. Ministro, boa tarde. O senhor comentou da questão da comissão externa. Eu queria que o senhor explicasse se dá para interpretar essa comissão externa como uma espécie de auditoria externa da urna ou do sistema eletrônico, né? E também se pudesse explicar um pouco o prazo dessa comissão, quando começa e como serão definidos os nomes. Ok. Até pode ser de auditoria, mas eu gosto mais do termo transparência. Portanto, uma comissão externa e independente que possa acompanhar cada passo. É uma ideia recente que nós estamos estruturando e eu espero implementar até o final deste semestre, porque no segundo semestre nós começamos a preparação efetiva para as próximas eleições e, portanto, eu espero já ter essa comissão funcionando. Como disse, com representantes de universidades, que são considerados centros importantes de tecnologia, com entidades ou associações na área de tecnologia da informação, instituições públicas como, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, nós também gostaríamos de ter aqui dentro acompanhando, e organismos da sociedade civil, como o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, a Transparência Eleitoral e outros órgãos. Nós ainda não estruturamos isso, é uma ideia recente, mas já decidida. E, portanto, nós vamos ter uma comissão aqui dentro, representação do Congresso Nacional, apenas para que acompanhe cada passo, tire dúvidas e verifique a lisura do sistema. E nós insistimos que os programas são abertos. Houve um ano, em 2002, em que o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, mandou um técnico próprio para acompanhar. Mas, tradicionalmente, os partidos não fazem isso. Portanto, nós gostaríamos de dizer que são bem-vindos os partidos políticos ou técnicos que eles queiram indicar para o acompanhamento do passo a passo do trabalho da tecnologia da informação e da justiça eleitoral. Como disse aqui, não há nada a esconder. E até porque, assim, a quem aproveitaria a fraude? Ao presidente do TSE?
Aqui, pelo TSE, nos últimos tempos passaram o ministro Dias Toffoli, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Luiz Fux, a ministra Rosa Weber e eu próprio, e você sucedido pelo ministro Fachin. Quer dizer, eu tenho dificuldade de entender qual é a teoria conspiratória que imagina, primeiro, que nós todos estejamos querendo fraudar na mesma direção e que pessoas como nós possam ter interesse em fraudar o processo eleitoral. Nós somos pessoas que lutamos pela democracia no Brasil. A democracia pressupõe integridade e nós zelamos por essa integridade. Yuri Asca. Boa tarde, presidente. Yuri Ascar, da Record TV. As ameaças de não aceitação ao resultado das futuras eleições de 2022 já estão postas. Então, eu gostaria de saber se essa iniciativa de hoje, a criação da comissão externa, são iniciativas que buscam combater a desinformação até essa chegada à contestação que deve acontecer em 2022. Olha, o nosso esforço é de oferecer informações confiáveis e verdadeiras sobre o sistema eleitoral para toda a população, de hoje até a divulgação dos resultados. Esse é o propósito. O presidente Donald Trump, nos Estados Unidos, realmente contestou o resultado das eleições, insinuou que havia fraude, não foi capaz de comprovar em nenhum momento, as instâncias competentes não acolheram o pedido de fraude e o presidente Biden tomou posse. Portanto, a gente na vida precisa saber separar um pouco a retórica política e o que nós chamamos em direito de ius esperneandi do que realmente acontece. As instituições brasileiras são consolidadas e a democracia brasileira já vive 3 décadas e agora em outubro 33 anos de estabilidade institucional. Yuri, não foram tempos banais, nós tivemos impeachment do primeiro presidente da República eleito pelo voto direto, tivemos crises como a dos anões do orçamento, o petrolão, mensalão, o traumático impeachment da presidente Dilma Rousseff, a Operação Lava Jato, com idas e vindas, e nunca ninguém cogitou de uma solução que não fosse o respeito à legalidade constitucional. Eu acho que nós já percorremos no Brasil, nessa matéria, todos os ciclos do atraso. E, portanto, eu verdadeiramente acho que não há possibilidade no Brasil de se desrespeitar o resultado das eleições. Nós aprendemos as lições da história, estamos consolidando a nossa democracia e precisamos olhar para frente e enfrentar os outros problemas brasileiros de educação básica, de superação de desigualdades, porque a questão da estabilidade democrática, eu acho que nós já vencemos historicamente. A Mariana Muniz. Boa tarde, ministro. Tudo bem? Mariana, do Globo. Ministro, a que o senhor atribui esse movimento atual de negar a credibilidade do voto eletrônico? Porque durante algum tempo a gente veio numa onda, enfim, de aceitação, né, tanto das pessoas quanto dos políticos, das instituições, aceitando a urna eletrônica, o voto eletrônico, enfim. Gostaria de saber do senhor a que o senhor atribui esse movimento contrário. É um esquecimento, talvez, da população, do que foi, né, de como era ruim, urnas engravidadas, enfim. É isso, obrigada. Mariana, eu não gosto de colocar em dúvida a boa-fé das pessoas. Portanto, eu sempre parto do pressuposto de que as pessoas estão agindo de boa-fé. E, como consequência, a única explicação que eu posso dar é a desinformação. E, por essa razão, nós estamos fazendo uma grande campanha de informação e abrindo as portas do TSE para quem queira acompanhar o passo a passo de como tudo é feito. E como você bem relembrou,
o passado é que era um passado de fraudes. Eu, às vezes, tenho a triste impressão, Mariana, de que as pessoas no Brasil se acostumaram com o que não dá certo, porque aconteceu tanta coisa ruim mesmo nos últimos tempos, de recessão, de desemprego, de desinvestimento, de pandemia, e quando aparece alguma coisa que dá certo, as pessoas ficam muito desconfiadas. Mas eu asseguro que o sistema é seguro e de confiança, tem sido assim e vai continuar assim. Por último, a Carolina Vilela. Presidente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Carolina. Carolina Vilela, da TV Band. A gente viu os colegas questionando aí sobre as afirmações do presidente Bolsonaro, sobre essa possível contestação de resultados, mas como é que o senhor avalia o recado que ele tem tentado passar quando ele afirma que se não tiver voto impresso não vai ter eleição, é um sinal de que não vai ter eleição em 2022. Como é que o senhor avalia esse tipo de recado que o presidente está tentando passar aí para a população e também, né, para o próprio TSE e para o Congresso? Carolina, eu tenho a impressão do que eu vi na imprensa que o presidente disse é que se o Congresso Nacional aprovar o voto impresso, e acrescento eu, se o Supremo o mantiver, ele deve ser adotado. Eu não discordo dessa premissa. Se o Congresso aprovar e o Supremo disser que é válido, o papel do Tribunal Superior Eleitoral e da Justiça Eleitoral é cumprir a legislação. Somente nesse contexto, quer dizer, se as instituições não cumprirem a Constituição, é que pode haver algum tipo de reação. Esse risco não existe. O Tribunal Superior Eleitoral cumprirá a Constituição. Se passar uma emenda constitucional neste sentido e ela for validada pelo Supremo Tribunal Federal, assim será. Eu apenas procuro demonstrar como o conteúdo dessa emenda constitucional fará mal à democracia brasileira, pelas razões que eu procurei expor. Um custo que, a essa altura, será de mais de 2 bilhões de reais para conseguir instrumentalizar as urnas com impressoras numa licitação complexa. Nós teríamos o perigo que o Supremo já identificou e por isso declarou inconstitucional da quebra do sigilo do voto. Nós temos a situação de que a única experiência com o voto impresso em 2002 em 6% das urnas provou-se extremamente negativa, com aumento de votos em brancos, aumento dos votos nulos, aumento das filas, impressoras emperrando, muitas sessões tiveram que passar do voto eletrônico para o voto em cédula, que ninguém deveria ter saudade do voto em cédula. Há a questão do risco de judicialização, que eu procurei destacar, com milhares de candidatos pedindo recontagem e questionando os resultados, e, ademais, o voto impresso será inútil para quem queira fazer um discurso de fraude, porque nos Estados Unidos, que é o espelho, havia voto impresso e boa parte das pessoas que defende o voto impresso no Brasil afirma boa parte, que a votação nos Estados Unidos foi fraudada. Portanto, vai ser um custo, um risco e uma inutilidade, porque eles vão continuar achando a mesma coisa. Me lembro uma passagem célebre: não creem nos fatos, creem em si mesmos. E quando os fatos não correspondem àquilo em que acreditam, pior para os fatos.